comentários de uma notícia recente de uma bailarina e pesquisadora, Silvia Alves, lá de Natal, que sofreu um preconceito, ela e sua filhinha, enquanto ela carregava sua filhinha naquele sling que eu amo. Ela disse que estava num ponto de ônibus e uma mulher simplesmente ofereceu moedas para que ela comprasse algo. E no dia seguinte, também num ponto de ônibus, ela disse que o motorista não abriu a porta traseira para ela quando ela pediu para o motorista abrir. Ele não abriu a porta traseira porque ela precisava entrar por trás, porque é difícil, quem tem criança sabe, é difícil passar pela roleta carregando uma criança, principalmente carregando nos livros. E o motorista se recusou a abrir porque achou que fosse uma mendiga e que não teria dinheiro para poder pagar a passagem. Ninguém tem culpa se ela quer fazer cosplay de mendigo. A maioria dos mendigos andam dessa forma, então achou que ela era mendiga. Ele não agiu de má fé. Coitado do motorista, que trabalha o dia todo e ainda tem que aguentar esse povo chato. Além disso, ele não foi racista. Se ela fosse branca e estivesse com essas roupas de merda, ele iria confundir com um mendigo do mesmo jeito. Da mesma forma que se você estiver de mini saia no Irã, ou em qualquer país islâmico, vão achar que você é puta. Então respeite a forma de ver o mundo das pessoas do seu país. Respeite a cultura deles, sua patricinha mimada que adora a babação de ovo da mídia. Você não é obrigado a gostar de cabelo afro. Na verdade, você não tem que gostar ou desgostar. Você sequer tem que tecer comentários maldosos em relação ao cabelo de uma pessoa. Negativo. Esse é um país livre. Se você não gosta de cabelo de xoxoca ou cabelo liso, é seu direito expressar isso da forma como você quiser, mas se no caso tu falas isso na cara da pessoa, logo o problema não é racismo. É o simples fato de ser um ato desnecessário e idiota, mas não deveria ser um crime. Xingamento se resolve conversando e não pedindo ajuda do Estado corrupto que adora interferir em assuntos irrelevantes. Até crianças resolvem xingamento sem ajuda dos pais ou do Estado. Essa coisa de ficar dando atenção para picuinhas de preto contra branco, nessa escala tão banal, é estratégia de político corrupto de infantilização da mentalidade humana. Isso não é uma conspiração, é um fato. Isso é estratégia de controle estatal, é um sistema de indução de mudança do comportamento privado. Estude sobre a Unesco e Instituto Tavistock. Não existe negro racista? Eu já apanhei muito na escola por ser branco e não me deixavam participar da rodinha, jogar bola com eles, nem nada. Isso é racismo. Eu vou ter que dizer que isso que aconteceu contigo é uma coisa muito chata. Mas racismo não é. Volto a repetir. Racismo é um sistema de opressão. E para que ocorra o racismo, deve haver relações de poder. Os negros, historicamente falando, não possuem poder institucional para serem racistas. Eu noto que é um pouco difícil as pessoas entenderem isso, mas é só voltar um pouquinho na história. Como uma história que foi embasada em superioridade branca e inferioridade negra pode transformar o negro racista. Puta que pariu, sua jumenta, vai estudar. Os negros islâmicos escravizaram muito mais e por muito mais tempo do que os brancos europeus. Além disso, se hoje a África é uma bosta é devido a guerras internas entre impérios e invasão islâmica. Quando a Europa fodeu a África, ela já estava capengando na merda. E estrutura de poder é o caralho, isso é balela de professor marxista. Racismo é racismo, independente de haver estrutura de poder ou não. Além disso, os maiores impérios da Terra foram na África. O cara mais rico de todos os tempos foi um rei de um império africano. Os negros, depois das invasões islâmicas, se tornaram os maiores traficantes de escravos da história. Logo você é fruto dos maiores traficantes de escravos da história e que duraram muito mais do que os 400 anos de escravidão dos brancos. Você, sendo branco, colhe os benefícios da escravidão. Então você colhe os benefícios da escravidão feita pelos negros que foi maior e durou mais tempo do que a escravidão branca. A diferença é que os brancos pararam de escravizar, já os negros escravizam até hoje. Para de mentir e vai lavar uma louça. Afinal de contas, por que negro era escravizado? Foi o simples fato de ter pele negra, pele preta, pele escura.
Errado de novo, sua mentirosa. Os negros não eram escravizados pela cor, e sim pela cultura diferente. Tanto que eram os próprios negros que vendiam escravos para os europeus. Os negros islâmicos escravizaram mais negros do que os brancos, não é por motivo racial. Todas as raças escravizaram, e foram escravizadas. Meu Deus, como tu é jumenta. Essa foi a formação da nossa história. E isso não só está marcado na cara de todo negro, como está registrado. A escravidão fez com que hoje qualquer pessoa branca possua privilégios, centenas de privilégios. Resta a você que é branco reconhecer os seus privilégios. Eu vou tentar procurar e deixar aqui na descrição o link de um vídeo daquele ator Pedro Cardoso, que ele fala justamente sobre essa questão dos privilégios brancos. Algo completamente lúcido, elucidativo e verdadeiro. Privilégio branco? E o privilégio negro? Se eu fizer uma piada dizendo que negro é macaco, posso pegar 5 anos de cadeia. É mais tempo do que pessoas presas por xingar militares durante a ditadura. A ONU, a Globo, toda a mídia democrata é extremamente a favor do lobby afro. Culturalmente, os negros é que são os privilegiados. Veja, por exemplo, leia este livro, Les Négriers en Terre d'Islam, Os Negreiros nas Terras do Islã, de Jacques Heers, tá certo? Que foi professor de História da Sorbonne e publicou vários livros a respeito das cruzadas e da escravidão. Esse livro foi publicado em 2003, 10 anos depois da morte de Alberto Rani, que não sabia de nada. Né? Quer dizer, já entrou no senso comum a ideia de que os negros africanos foram vítimas inermes dos europeus e de que os europeus, os brancos de modo geral, estão em dívida com eles. Ora, dívida por dívida, vejam o seguinte: os muçulmanos, entre os quais havia uma quantidade enorme de negros africanos, eles invadiram a Europa e começaram a fazer escravos lá pelo menos 8 séculos antes de que os europeus se metessem na África. E a totalidade do tráfico de escravos, vamos dizer, da Europa para o mundo muçulmano é imensa. Quer dizer, não chega assim, vamos dizer, calcular por baixo, algo entre 3 e 5 milhões de pessoas. Existem várias fontes para o estudo disso, e uma delas que eu recomendo é o livro do Paul Bepler, B-A-E-P-L-E-R, que se chama White Slaves, African Masters. Então, indenização por indenização, eles teriam que pagar muito maior. Agora, por muçulmanos, inclusive negros, é muito. Este é um assunto que, como esteve proibido durante muito tempo, só agora começou a aparecer nos estudos universitários. Então, ninguém quer tocar no assunto. Mas, na verdade, a escravização dos europeus por muçulmanos, inclusive negros, é muito anterior à chegada dos europeus no mundo africano. Então, indenização por indenização, eles teriam que pagar muito maior. Agora, o tipo de campanha, o tipo de movimento político que vive de uma falsificação histórica deste tamanho, vive da ocultação de 8 séculos de história, é em si mesmo um crime. Então, essa argumentação toda dessa gente não tem nem que ser ouvida, isso é uma coisa absolutamente desprezível. E quem quer dizer que qualquer indivíduo de origem europeia que seja acossado por esta cobrança, tem que responder: olha, vai enganar sua mãe, sua avó, sua tia, eu não lhe devo nada, eu não escravizei ninguém, meus antepassados foram escravizados por vocês muito antes. Tá certo? E se depois outro fez a mesma coisa com você, fala: bom, então deu 0-0. Também este aqui, né? Paul Bepler, que é B-A-E-P-L-E-R, White Slaves, African Masters, narrativas de escravos brancos na África. Hein? Olivier Pétré-Grenouillot, Traite négrière, Tráficos Negreiros, também um livro recente, tá certo? Que atualiza você com o que estava acontecendo no Islã. Serge Billet, autor africano, Quand les Noirs avaient des esclaves blancs. Faz favor de ler isso e depois vem me encher o saco, tá? Aqui, Bernard Lugan é o maior historiador da história africana, um historiador ocidental da história africana. Tem 2 livros importantíssimos aqui que dão para você uma ideia do tamanho do tráfico muçulmano, que chegou a escravizar 17 milhões de africanos. 3 vezes mais do que veio para o Ocidente. 17 milhões.
a maior parte deles foram castrados. Os homens foram, 90% foram castrados, coisa que não aconteceu no Brasil. Também este livro do próprio Bernard Lugan, Histoire de l'Afrique. Tem aqui uma infinidade de dados, tá certo? Para tapar sua boca e você nunca mais vir encher o meu saco, tá certo? Aqui, Ronald Siegel, Islam's Black Slaves, The Other Black Diaspora, Ronald Siegel. Esse livro importantíssimo do autor africano Tidiane Ndiaye, N''D''I''A''Y', Le Génocide Voilé, o genocídio velado, quer dizer, o genocídio praticado pelos escravizadores muçulmanos contra os escravos negros ao longo de 13 séculos. Né? E o cara vem dizer que não foi nada, que o principal foi no Ocidente, que nós aqui somos escravizadores. A grande diferença entre o Ocidente e o mundo islâmico, e o mundo africano inteiro, é que aqui houve movimento abolicionista, desde o século XVIII começou. E lá nunca teve nada. Ninguém pregou a abolição, por quê? Porque no Islã, o Corão assegura o direito de ter escravos, então ninguém vai abrir a boca contra o Corão. Então nunca houve movimento abolicionista lá. O movimento abolicionista foi inventado por nós, europeus, cristãos, fascistas, nazistas, racistas, filhos da puta. Agora, para ver como é que a vida é boa nesses lugares, ainda aqui, lê esse livro. Mende Nazer, Slave, My True Story. A história de uma escrava que fugiu de país muçulmano, tá certo? E foi procurar abrigo na Inglaterra. Lugar cheio de nazista, fascista, filha da puta, né? Também, ó, esse aqui. White Gold, Gilles Milton, White Gold, a história extraordinária de Thomas Pellow e do 1 milhão de escravos brancos no Islã. Quer dizer, 1 milhão está abrangido nessa história, não quer dizer que foi só 1 milhão. De escravos africanos foram 17 milhões, tem mais aqui 1 milhão de brancos. E esse aqui, Murray Gordon, Slavery in the Arab World. Então, tudo isso, meu filho, é a pesquisa histórica realizada nos últimos 20 anos e não chega no Brasil. Isso não é para quem só lê português. Tá certo? Para monoglota metido como você. Essa semana aconteceu 2 negócios incríveis aqui. O primeiro é que apareceu um professor, ex-professor da North Carolina University, simplesmente pregando que os negros deviam matar todos os brancos. Apareceu na televisão dizendo isso, né? Logo depois, apareceu aqui pela internet, se via lá o Nelson Mandela cantando uma musiquinha que também dizia que é para matar todos os brancos. Quer dizer, que história é essa? Agora a pregação de genocídio se tornou, vamos dizer, um direito, né? Muito bem. Mas, se esse tipo de falsificação fosse somente com relação ao passado, tudo bem. Mas vejam o que aconteceu também nesta mesma semana. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, havia lá uma discussão que pretendia emitir uma resolução exigindo do governo muçulmano do Sudão a investigação e a punição dos envolvidos no mais vasto genocídio da atualidade, que é a limpeza étnica promovida pelas milícias muçulmanas com as populações não árabes da região de Darfur, no oeste do país. Parece que o negócio lá já chegou a 200 mil mortos e 2,5 milhões de refugiados. Muito bem, então queria fazer uma declaração exigindo do governo a investigação e punição desses crimes hediondos. A resolução deixou de ser aprovada por 2 votos. E houve 4 abstenções. Uma delas vinha de quem? Do Brasil. Ou seja, o Brasil não acha importante investigar o genocídio e punir o genocídio, né? E ele preferiu, vamos dizer, se alinhar com os países que ficaram contra ou se abstiveram, como a Arábia Saudita, China, Cuba, Paquistão, Rússia, Zâmbia. Não deixe que uma afronazi do caralho minta pra você. Veja mais sobre a diferença do racismo contra negros e brancos nesse vídeo.